Le Conseil exécutif de l'UNESCO, préoccupé par la disparition d'un grand nombre des savoirs particuliers à chaque culture, a défini comme action prioritaire une politique concrète. L'implantation dans chaque pays d'un programme de valorisation des maîtres de différents métiers. Ce programme a été intitulé « Trésors humains vivants ». Les trésors humains vivants sont des personnes qui incarnent au plus haut point les compétences et les diverses techniques nécessaires à la mise en œuvre de certains aspects de la vie culturelle d'un peuple, capable d'enrichir le futur de l'humanité. C'est rue René Boulanger, au centre de la ville de Paris, que se trouve l'atelier de Jacques Jancel, maître chapelier. Chaque corporation avait son chapeau spécifique. Il y avait les compagnons du Tour de France qui avaient un chapeau de forme très spécial, avec tout enrubanné, on reconnaissait un métier par le chapeau que la personne portait souvent. Après avoir reçu le titre de maître d'art, Jacques Jancel a pu soutenir dans son atelier un élève, Jérôme Lemaître. La transmission de ce savoir peut aujourd'hui se faire. Pour le théâtre, pour l'opéra, on peut encore mettre des chapeaux pour certaines mises en scène. Même si le costume est épuré, on peut quand même faire des chapeaux un peu plus contemporains éventuellement, ou si c'est historique, des chapeaux historiques. Donc même en 97, on peut encore faire des chapeaux. Et en ce qui concerne les chapeaux de ville, comme parallèlement à ce secteur, je souhaite développer une ligne de ville sous mon propre nom. Je pense que dans l'avenir, il y a encore une possibilité de porter des chapeaux pour la vie de tous les jours, pour les femmes et ainsi que pour les hommes. Jacques Beaujoin, maître tailleur et costumier de théâtre, suit cette tradition. Son plaisir étant d'alterner les costumes d'époque, reconstitués et réalisés à partir de gravures ou de tableaux, et le costume de ville pour des hommes et des femmes. Transmettre ce savoir-faire à des nouvelles générations est indispensable pour l'avenir. Au 187 de la rue Saint-Jacques à Paris, le temps s'est arrêté et l'atelier semble encore vivre au XIXe siècle. Minutie et perfection du travail ont fait de lui l'indispensable allié des œuvres qui lui sont confiées. Au sein de l'atelier Étienne Lévy, rue de Varennes à Paris, Henri Desgrippes exerce son art. Né en 1926, Desgrippes a suivi les cours de la traditionnelle école Boulle. Il a effectué son apprentissage au sein de la maison Janssen. Devenu restaurateur de meubles anciens chez Dumont, il s'installe en qualité d'artisan à partir de 1952 et affine d'année en année sa connaissance des styles, des bois et des techniques. Il s'emploie toutefois avec passion et une rare exigence à la formation de ses successeurs. Pour lui, ses élèves sont de vrais compagnons. A viagem destina-se até o ponto na floresta rumo aos Estorrões. O tucum ele faz parte de um grupo de espécies de palmeiras que são nativas das Américas. Ele ocorre nas
da América Central até a Mata Atlântica. A linha do tucum é uma técnica tão importante para aquela região que nós entendemos que ela deva ser tombada, registrada nos livros dos saberes que o Ministério da Cultura tem disponíveis para isso. A Unesco hoje recomenda que os países preservem os conhecimentos tradicionais. E essa preservação dos conhecimentos tradicionais está associado também à preservação da biodiversidade, porque quando você preserva o uso da linha do tucum, você está preservando também as palmeiras do tucum, você estimula a preservação da biodiversidade amazônica. A linha do tucum, ela tem todo um simbolismo, é considerada a linha da lealdade, a linha que não se rompe, a linha firme, a linha das relações. Então, valorizando o uso da linha do tucum, estamos valorizando uma vontade da comunidade de manter os seus laços, de manter a sua união, de perseverar nos seus objetivos. Para mim, essa é uma animação. Eu estou com essa palhinha de tucum pendurada na minha mão. Essa é uma festa aqui na floresta do Padre Sebastião. Canto aqui na terra, o que Deus me dá. Eu canto aqui na terra, o amor que Deus me dá. Para sempre, 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 para sempre. O Daime é o Daime, o professor dos professores. O Daime é o Daime, o professor dos professores. O índio preserva Amazonas. Índio luta por preservação Amazonas. Amazonas é futuro milenar. Amazonas 2800. Índio preserva Amazonas para toda a humanidade respirar ar. Precisa apoio, o meio de comunicação. O Carritiute, você já abriu o olho? E a gente pode dizer que sente muito orgulho de saber que os nossos povos sempre viveram dessa maneira, nessa tradição, e sempre mantiveram o equilíbrio, né, dentro da sociedade. Daqui a um tempo, vocês vão ver, branco vai chegando, vai apertando vocês, chega até no limite. Estava certo eles também. Então isso deixa muito nós preocupados. Porque eles vêm com a soja e com o boi. Bom, agora vem essa coisa nova também, né? Isso é um pensamento do novo governo do estado, Mato Grosso, está vendo esse novo pensamento em plantar soja.
Acho que essa plantação, acho que é o pior do gado, né, que vai ser isso. Porque eles vão jogar veneno na soja, no tempo da chuva, a água leva tudo isso para o rio. Isso vai ser o pior para nós. E para eles, né? Não é só para o índio, é para eles também. A floresta, eu não sei o que vai acontecer. Está tendo o rio mesmo está ficando cada vez raso, né? Isso está acontecendo. O mais importante para nós, nascente do rio, mais importante para nós. Português aqui, matava muito índio. Chega! Você quer matar tudo? Não quer. Eu não quero mais. Eu não quero que seu povo vai matar mais meu parente. Eu não quero. Meu povo vai matar fazendeiro. Eu não quero mais. Nós sobramos pouco. Então estão matando tudo. Será que você vai acabar com nós? Eu não quero, o Romney não quer. Nós, diferentes, vocês estão criando um bicho para comer. Nós sempre caça, sempre pesca. Agora você criar galinha, criar boi para comer, para viver. Será que eles vão acabar tudo nosso floresta? E nós não queremos mais que você vai derrubar mais mato. Agora, você tem que respeitar, nós estamos respeitando você, nunca matar a criação de você. Vamos lá, olha aqui a mensagem para você distribuir. É possível uma convivência entre índios e vocês?